Quinta questão. Cabe repetir, então, que consideramos a realidade como histórica. Nesse sentido, para explicá-la, é preciso revelar sua dimensão diacrônica, sincrônica, permitindo ver essa realidade como um processo em desenvolvimento. As dimensões sincrônica e diacrônica são utilizadas regularmente dentro do materialismo histórico dialético, como uma maneira de explicar a realidade. Nas opções abaixo, assinale com S quando a assertiva se referir ao aspecto sincrônico e com D quando a assertiva se referir ao aspecto diacrônico, né? Então, sincrônico, nós temos uma perspectiva estática, né? Um determinado momento histórico, né? E na pesquisa de base diacrônica, nós temos um estudo considerando várias sincronias, né? Então, na diacronia, nós nos deparamos com várias sincronias e o estudo é baseado justamente na integração dessas várias sincronias, né? Então, nós temos a diacronia relacionada ao estudo histórico, né? E a sincronia relacionada a um estudo pontual, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira, nós temos apresenta características dinâmicas e históricas, remontando à origem da realidade. Então, o próprio aspecto da dinamicidade e da historicidade já nos leva, né, ao aspecto diacrônico. Então, se marca D aí. Segunda, mesmo período de tempo, obviamente sincrônico, né? Terceira, apresenta evolução ao longo do tempo, diacrônico. Quarta, apresenta características estáticas e descritivas que coexistem numa determinada época, sincrônico também, né? Essa coexistência, coexistem ao mesmo tempo, né? Perspectiva sincrônica. E na quinta, analisa a realidade como um conjunto fechado, que apresenta regularidade e homogeneidade própria de uma determinada época. Também perspectiva sincrônica, né? A gente tem essa perspectiva sincrônica utilizada muito pelos estruturalistas, né? No âmbito da linguística, por exemplo, o grande representante aí é Ferdinand de Saussure, né? Mas também temos em outras áreas, né? Na área da antropologia, temos Levi-Strauss, temos também na linguística cognitiva, vamos encontrar Noam Chomsky, né? Então, eu acredito que essa quinta questão tenha sido uma questão que poderia ser classificada como sendo de nível fácil, né? Portanto, a opção que nos traz aqui, né, corretamente a sequência é a opção A. Sexta questão. Dante Henrique Moura, a partir de Gramsci, aponta alguns requisitos necessários para a realização de uma escola unitária. Sobre esses requisitos, assinale as assertivas que seguem. Primeira assertiva. Um Estado que possa assumir as despesas que hoje estão a cargo da família, no que diz respeito à manutenção dos escolares, isto é, que seja completamente transformado o orçamento da União da Educação Nacional, ampliando-o e tornando-o mais complexo. Nós podemos identificar no texto de Dante, né, mais especificamente na página 712, lá no fim, né, da página 712, na primeira coluna, nós temos: a escola unitária requer que o Estado possa assumir as despesas que hoje estão a cargo da família, no que toca à manutenção dos escolares, né, ou seja, a manutenção dos estudantes, isto é, que seja completamente transformado o orçamento da educação nacional, ampliando-o e tornando-o mais complexo. Está verdadeira essa afirmativa, ok? Exatamente isso que ele nos traz. Segunda afirmativa. A inteira função da educação e formação das novas gerações torna-se, ao invés de pública, privada, pois somente assim ela pode envolver todas as gerações, sem divisões de grupos ou castas. Obviamente está falso, né, pessoal? Na verdade, o que é combatido aqui é essa educação da perspectiva da educação privada, né? Se há um combate tão forte à propriedade privada, né, obviamente isso vai se refletir também na educação privada, né?
E o nome já diz, né? Educação privada é uma educação que apenas alguns têm, né? E ao ter essa educação, né, estes alguns privam os demais dessa educação. Então, eles são impossibilitados de chegarem a essa educação. Por quê? Porque ela é privada, né? Cabendo ao Estado privar, né, privar os demais, né, dessa educação. Então, na verdade, a educação privada ela não envolve todas as gerações, né? Ela envolve apenas umas gerações, umas gerações, né? E priva as demais dessa educação, né? Caracterizando assim as divisões em grupos ou castas. Então, essa segunda afirmativa está errada. Terceira, é necessária uma ampliação imprevista da organização prática escolar. Exatamente isso que ele nos traz, né? Essa ampliação que não está prevista, né? Não está prevista, por isso que ele nos traz como ampliação imprevista. É como se ele estivesse propondo algo, né, que não foi previsto ainda. E o que não foi previsto? Essa ampliação da organização prática da escola. Então, essa afirmativa 3 está correta, né? Vejam aqui que eles trouxeram, né, ipsis literis, o que consta no texto, né? Talvez até mesmo com receio de haver a possibilidade de ser anulada, né? Então, eles trouxeram tal qual está no texto. Afirmativa 4, a escola deveria ser uma escola-colégio com dormitórios, refeitórios, bibliotecas especializadas, salas aptas ao trabalho de seminário, dentre outros. Também está correta, né? Todas essas características que nós podemos ver na afirmativa de número 4, né, estão inseridas justamente nessa ampliação imprevista da organização prática da escola, né? Daí a complexidade de tal proposta. Então, essa afirmativa 4 está correta, né? Se a gente for analisar aqui os itens que estão corretos, os itens 1, 3 e 4. E assim, o item 2, ele talvez seja o item mais claramente, né? Assim, que a gente tem mais certeza ao dizer que ele está falso, né? Por conta aí dessa palavrinha privada, né? Já eliminando a segunda afirmativa, restaram apenas duas, né? A C e a D. Então, é assim que a gente faz, né? A gente vai eliminando aquelas que são mais gritantes, né? Para aumentar as possibilidades, até mesmo quando você vai fazer um chute, né? Então, a opção correta da sexta questão é a opção C de casa. Sétima questão. Lilian Borges afirma, como ontologia do ser social, que aquilo que define um homem como ser para além do mundo natural é o trabalho. Analise as afirmativas que seguem, né? Então, já vendo aqui o comando da questão, né, assinale a alternativa correta, que apresenta concepções marxistas em relação à categoria trabalho, né? Então, vamos lá. Concepções marxistas em relação à categoria trabalho. Apenas as corretas. Afirmativa 1. Assim como as abelhas, os homens nascem aptos ao trabalho. Já está falso, né? Nós batemos bastante nessa tecla, pessoal. Vocês não poderiam ter errado essa. Assim como as abelhas, os homens nascem aptos ao trabalho? Não, pessoal. Os homens não nascem aptos ao trabalho. Eles vão se constituindo, ok? Eles vão se constituindo. E o trabalho, ele não pré-existe ao homem, ok? Primeiramente surge o trabalho para depois surgir o homem? Não. Eles surgem simultaneamente, ok? Então, o homem não nasce apto ao trabalho, não tem essa perspectiva do inatismo, né, de um conhecimento inato, né? Não. O conhecimento aqui é adquirido socialmente. Tem a perspectiva histórica também, né? Então, a grande diferença dos homens para as abelhas é que as abelhas nascem prontas, isso nessa perspectiva marxista, né? As abelhas nascem prontas, né? Já nascem com o conhecimento inserido nelas mesmas, né? Aí vem o instinto, né?
Isso aqui a gente pode falar de conhecimento, né? O instinto, o aspecto biológico, diferentemente do homem, né? O homem é um animal cultural, ok? Então essa afirmativa 1 já está falsa. Os homens não nascem aptos ao trabalho. Retirando aí a afirmativa 1, a gente já poderia descartar a opção A, né? Que traz a afirmativa 1. Pronto, restam 3. Afirmativa 2. O trabalho é a forma específica e determinada pela qual os homens respondem às suas necessidades individuais e coletivas em uma cadeia de mediações que, ao se constituir, cria necessidades como o desenvolvimento de instrumentos, ferramentas e procedimentos. Está correta essa opção, exatamente isso. A opção, sim, a segunda está correta, nós já podemos eliminar a opção D, né? Sobram apenas agora a B e a C, né? Então vamos lá. Terceira. A fim de apropriar-se da matéria natural numa forma útil para a sua vida, para a sua própria vida, o ser humano age sobre a natureza externa, assim como fazem os animais. Assim, o trabalho não é de exclusividade humana, posto que os animais também transformam a natureza visando a sobrevivência. Essa opção está falsa, pessoal. Por quê? Porque o trabalho, nessa concepção marxista, né, não diz respeito aos demais animais, ok? Porque na perspectiva marxista o trabalho ele é consciente, ok? Ele é consciente e ele é a ação do homem sobre a natureza para justamente construir a sua existência. Então, a finalidade do trabalho aqui diz respeito à própria produção da existência do homem. Os animais não produzem a sua existência, ela já está pronta, tá ok? Então essa terceira aí está falsa, ok? Porque o trabalho, nessa perspectiva marxista, é de exclusividade humana, tá bom? E também, posto que os animais transformam a natureza visando a sua sobrevivência, né? Não há esse visando aqui já traz o aspecto teleológico, né? A finalidade, e esse agir teleológico é próprio dos homens, é exclusivo dos homens, não está presente nos animais, ok? Se a gente considerar a concepção marxista de Lukács, por exemplo, né, o agir teleológico, é o agir teleológico que diferencia o agir humano, né, do agir dos demais animais. Ok? Então, essa opção está falsa, né? Sabendo que a terceira está falsa, né? Sobrou apenas a opção B, né? Então, vamos lá, vamos ver. Na opção B diz que a 4 e a 5 estão corretas, né? Vamos ver. 4. O trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Está correto, né? Nós temos aqui a participação do homem e a natureza no trabalho, né? O trabalho não existe sem a natureza. Assim como o homem não existe sem a natureza, né? O homem age sobre a natureza e ele não se vê fora da natureza. Ele vai se distanciando, mas não da natureza, mas sim do seu aspecto determinista, né? Ele vai se aproximando mais de um aspecto cultural, né? E vai se distanciando dessa submissão, né? Dessa submissão dele em relação à natureza. Então, pessoal, essa opção está correta. E a quinta, assim como todos os seres vivos interagem com a natureza para garantir sua sobrevivência, o homem, como um desses, passa a construir formas dessa interação que permitem transformações culturais a ponto de alcançar a consciência. Bem, pessoal, nessa afirmativa de número 5, ela está falsa. Okay? Está falsa. Por quê? Porque nessa concepção marxista em relação à categoria trabalho, né, os demais seres vivos não alcançam essa consciência. E é o que nós temos dito aí, né? Nessa afirmativa 5. O homem, como um desses, né? Ou seja, da mesma forma como esses animais,
O homem passa a construir formas dessa interação que permitem transformações cruciais a ponto de alcançar a consciência. É como se os animais fizessem a mesma coisa, ou seja, eles construíssem formas de interação que permitissem transformações cruciais a ponto de alcançar a consciência. Mas na perspectiva marxista, os animais não alcançam consciência, ok? Eles não alcançam essa consciência. Então essa opção, essa afirmativa 5 está errada. Considerando a 5 como errada, a gente não chega a nenhum item, né? Portanto, na minha correção, eu vejo que essa questão 7 ela deveria ser anulada porque não traz nenhuma opção possível. Oitava questão. No artigo O Ensino Integrado, a Politecnia e a Educação Omnilateral, Por que Lutamos?, de Maria Ciavata, a autora utiliza alguns conceitos norteadores para análise documental e revisão da literatura, visando a reconstrução histórica da educação profissional na história da humanidade. Estes conceitos são, então nós temos aí na opção A, totalidade social, ok, revolução, não, a perspectiva que ela nos traz não é de revolução, né, mas sim de mediação. Nós temos aqui a proposta de um caminho, né, como se fosse uma travessia para se chegar até uma educação omnilateral, por exemplo, né? Então, não é a perspectiva adotada aqui não é de revolução, mas sim de mediação, né? Ela nos traz esse conceito de mediação que norteia as suas análises, né? Então, a opção A está falsa, não é revolução. A opção B, minorias sociais, também está falsa, né? Isso vai de encontro à perspectiva até mesmo do materialismo histórico dialético, né, de considerar apenas as minorias, não. A perspectiva aqui é de totalidade, né, de integração entre os elementos da realidade. Então, essa opção B está falsa. Opção C, totalidade social, ok. Mediação, contradição, né, sempre abordando os aspectos contraditórios, né, porque são eles que movimentam, que ocasionam as transformações, né? Essa contradição, a própria existência do homem é fruto dessa contradição, né? Ele se vê diante de uma situação que não garante a sua existência, por isso que ele mesmo deve produzir a sua existência, né? Então, contradição, tempo e espaço, ok, né? Trabalho e educação, obviamente, né? Tanto é que trabalho e educação estão aí em todas as opções. Então, essa opção C está correta. Opção D, totalidade social, mediação, contradição, família e espaço, não. Tempo e espaço, ok? Não é família e espaço. Então, essa opção D está falsa. A opção correta da oitava é a opção C de casa. Nona questão. Gaudêncio Frigoto, no texto A Interdisciplinaridade como Necessidade e como Problema nas Ciências Sociais, propõe que a investigação dentro da concepção da totalidade significa, opção A, buscar explicitar de um objeto de pesquisa ilimitado as únicas determinações e mediações históricas que o constituem. Está falso, pessoal. A perspectiva aqui não é de um objeto de pesquisa ilimitado, mas sim delimitado, né? Até porque em uma pesquisa a gente deve delimitar, né, o nosso objeto de pesquisa, né? Se a gente for trabalhar com objeto de pesquisa ilimitado, isso vai desconfigurar até mesmo o rigor científico, né? Obviamente vai perder o foco, né? Então, a questão aqui é um objeto de pesquisa delimitado, né? Então, essa opção A está falsa. Opção B, buscar explicitar de um objeto de pesquisa ilimitado, também está falsa. Opção C, buscar explicitar de um objeto de pesquisa delimitado as únicas determinações e mediações históricas que o constituem. Está falso, pessoal, porque não são as únicas determinações, mas sim as múltiplas determinações, né? O objeto aqui de pesquisa é um objeto complexo, né? Daí a gente tem essas múltiplas determinações, né? Por conta também do princípio da totalidade, né? E mediações históricas que o constituem. A opção D está correta, né?
Então, a opção correta da nona questão é a opção D de dado. 10ª questão. Para Marise Ramos, a concepção do trabalho como princípio educativo é a base para a organização e desenvolvimento curricular em seus objetivos, conteúdos e métodos, e requer compreender a relação indissociável entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura. Na perspectiva do trabalho como princípio educativo, analise as afirmativas que seguem. Primeira, o trabalho como princípio educativo implica aprender fazendo, sobretudo na educação profissional. Já está falso, né, pessoal? Lembrem-se do que nós vimos em nossas aulas sobre a história, né, e política da educação. Né? Tivemos aí 8 aulas, né? Acho que até mais aulas, não me recordo bem. E em uma dessas aulas eu deixei muito bem claro que essa perspectiva do trabalho como princípio educativo não implica esse aprender fazendo, ok? Não implica o aprender fazendo. Isso ficou muito bem claro, tá bom? Então, essa afirmativa 1, ela está falsa. A afirmativa 2, considerar o trabalho como princípio educativo equivale a dizer que o ser humano é produtor de sua realidade e, por isso, se apropria dela e pode transformá-la. Está correto, né? Também destacamos bastante isso. A opção 3, a afirmativa 3, né? A educação profissional deve formar o profissional com enfoque técnico capaz de resolver com eficiência os problemas tecnológicos do mercado de trabalho contemporâneo. Essa afirmativa 3 está falsa, pessoal. O que nós temos aí na afirmativa de número 3, né, é a educação voltada única e exclusivamente para o mercado de trabalho, ok? Nós destacamos que o mercado de trabalho é importante, né? Então é óbvio que deve fazer parte dessa educação. Mas a educação, ela não se resume a isso, né? Então, o enfoque dessa educação profissional não é o enfoque técnico. Esse enfoque técnico ele é visado pelo neoliberalismo, né? Como a própria Seavata nos traz, o discurso que defende essa educação com enfoque técnico, né? Ou seja, voltado para as necessidades do mercado de trabalho, não condiz com o projeto de ascensão social desses jovens, ok? E a perspectiva aqui, né, é da educação tecnológica vinculada aos princípios científicos da produção social, ok? E não um enfoque técnico voltado para o mercado de trabalho. Portanto, essa afirmativa de número 3 está falsa. Afirmativa 4, entender o trabalho como princípio educativo implica aceitar que somos sujeitos de nossa história, de nossa realidade. Correto, né? Somos sujeitos de nossa história, nós produzimos a nossa história, a nossa realidade. Opção 5, o trabalho, além de se constituir como prática econômica, é também a primeira mediação entre o homem e a realidade material e social. Também está correta essa opção, né? É uma atividade econômica, não é uma prática econômica, até porque com o trabalho as riquezas são produzidas, né? Então a gente não pode esquecer disso. E também essa primeira mediação entre o homem e a realidade é feita por meio do trabalho, tá bom? Então, considerando aqui os itens corretos, né? 2, 4 e 5. A opção que ficou para nós marcarmos, né? A opção A.